Futebol 90 chegando para te fazer companhia. E o negócio é o seguinte, a gente vai começar falando de Fla-Flu. Hoje, possibilidade de Nino, Felipe Melo e Luiz Henrique estarem à disposição do Abel pelo Fluminense. E do outro lado tem o Bruno Henrique voltando de lesão. E tem o Arrascaeta que o Flamengo mandou buscar. Fretou um voo para o Arrascaeta vir para participar dessa final do Campeonato Carioca. Ele jogou com o Uruguai, Chile e Uruguai se enfrentaram. O Isla veio junto. O Isla jogou 90 minutos, o Arrascaeta jogou 30. Não, mas trouxeram o Isla ou deixaram ele lá? Esqueceram. Não, aí você pera aí. Podiam ter esquecido ele lá, é isso? Vocês, se ele veio de carona, se ele veio porque é fundamental. Você daria o Arrascaeta e o Isla ou só o Arrascaeta? Como é que seria o seu voo? Não, o avião tá lá, tem que trazer os dois, né? Um amigo meu falou que o Isla ficou na escala em Brasília. O avião teve que pousar na Argentina, não estava previsto por causa de mau tempo. Será que ele desceu lá? Não, brincadeiras à parte, eu não sabia disso, senão eu não teria nem brincado. Você quer mandar ele pro Boca, é isso? Mas ele deve estar aí, né? Não, tá, claro que tá. Os dois estão, mas... Mas o Mateuzinho vai jogar, né? Vai, no lugar do lateral direito. Eu acho que só não joga o Rodinei porque ele tá machucado. Eu acho que se ele não tivesse machucado, jogaria o Rodinei. Eu gostei da convicção. Eu acho. Gostei da convicção. Mateuzinho vai jogar. Bota aí a escalação pra gente. Bota a escalação. A gente aqui é só na convicção. Bota aí a escalação do Flamengo pra gente começar a conversa. E a do Fluminense também. Pra gente ver o que passa. Vai jogar sim! Tem que jogar! Mas como não vai jogar? Vai jogar o Mateuzinho, se não jogar o Mateuzinho, joga. Aí entra a escalação da gente com o Rodinei na direita. Olha ali, ó. Lá, começamos bem. Não, o Rodinei tá machucado, ele não joga. Ai, meu Deus. Hugo Souza, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Felipe Luiz. Na direita tá o Rodinei, eu acho que joga o Mateuzinho. Na esquerda tá o Everton Ribeiro, fazendo ala, né? Arão e João Gomes, a possibilidade do Andrés. Na frente, o Arrascaeta. Ah, entendi. Não, deve jogar ali o Bruno Henrique na esquerda, o Arrascaeta é porque jogou 30 minutos ontem, então a questão é se ele vai ter condição de começar jogando, né? E o Gabriel na frente. Agora, para começar sério aqui esse programa, a importância de trazer o Arrascaeta de volta. Claro. Só mostra o quanto que o Flamengo não tem um atleta desse nível, ou então com a característica, porque do mesmo nível praticamente impossível você ter um elenco com duas peças tão especiais assim para a mesma posição. Mas eu digo de característica, né? Porque é um jogador que tem uma importância muito cirúrgica para o que hoje o Flamengo precisa, né? Que é o cara que vai transformar essa, entre aspas, transição ofensiva em qualidade de finalização, né? O passe apurado, a movimentação, ajuda a buscar um pouco o jogo para dar esse suporte aos volantes na hora de você criar uma jogada e de você abrir, né, obviamente, a sua equipe em busca... Ou seja, ele faz diferença em campo. Faz muita, total. Ele, para mim, eu digo que o jogador mais importante que o Flamengo tem no elenco é o Arrascaeta. Em termos de tudo. Essa é uma boa discussão, hein? Essa é uma boa discussão. Qual é o jogador mais importante? Porque é um tripé, né? É o Big Three, né, do Flamengo, né? O Bruno Henrique, o Gabriel e o Arrascaeta, né? E todo grande time, toda grande equipe tem pelo menos 3 jogadores que desequilibram, né? Qual é o maior deles, né? O Arrascaeta. O Flamengo sente mais quando, né? Quando perde o Gabriel, que é um jogador excelente... Tem uma diferença entre maior e mais importante. Eu acho que o grande problema do Flamengo é não ter um substituto para o Arrascaeta. Sim, por isso ele é o mais importante. Ele tem o Pedro pro lugar do Gabriel e na esquerda, lá no lugar do Bruno Henrique, ele tem alguns jogadores. Mas eu não acho que, sei lá, se o Arrascaeta é o principal, entendeu? Porque, se bem, eu acho que sim, viu? Eu acho que ele é o principal jogador do Flamengo. Se você pega... se a gente traçar um comparativo com esse maior, que entre aspas é o Gabriel, entre aspas não, né? É o Gabriel, né? Por tudo que ele conquistou e fez por merecer em campo. Mas ele tem substituto à altura. Um cara que... Ok, se não é vou dizer mesmo nível, mas de uma característica um pouco diferente, mas tão letal quanto ele, que é o Pedro. O Bruno Henrique hoje tem alternativas, né? Você tem Marinho, Vitinho, enfim... Lázaro, né? O Lázaro, e você tem outros atletas que podem, se não fazer a mesma função, mas cumprir a risca. A do Arrascaeta, o cerebral, o cara que circula por entre a faixa intermediária do campo ofensivo do Flamengo para criar, o Flamengo não tem. Não tem. Né? Então, nesse termos de importância, até pela ausência dessa peça, o Arrascaeta, para mim, é um jogador fundamental hoje no elenco do Flamengo. O problema é que o Flamengo não entendeu esse tipo de situação, né?
porque isso aconteceu com o Que Renato não tem um Gaúcho. substituto tem um para o substituto à Arrascaeta? altura. Você acha que não entendeu ou que não achou no mercado esse jogador? Não tem no mercado. Eu acho difícil você encontrar hoje um camisa 10, né? Ele é mais o camisa, para tentar mostrar, exemplificar, é o camisa 10 criador, antigamente. né? É o cara que tecnicamente tira uma jogada do bolso, da cartola, sabe? Aonde menos se espera, ele vai lá e faz uma jogada, um chute de longa distância, ele movimenta o time adversário. Eu acho que isso, a qualidade que ele tem, dificilmente nós iremos encontrar aqui no Brasil, né? Um tipo de jogador como esse, e se encontrar vai pagar caro para poder trazer. Quando eu falo que o Flamengo não entendeu, e aí entra também a questão do Paulo Souza, né? Como não entendeu? Eu falo, criar novos sistemas de jogo para poder se adaptar às peças que tem. Mas acho que ele até tentou criar, Zé. Mas que não teve uma resposta. não teve, mas você tem que insistir, né? Você tem que insistir, Sim. porque o ano passado o Flamengo teve problemas, porque justamente o Arrascaeta ficou um período fora. Sim. O Renato insistiu com várias alternativas que não deram certo. Ele encontrou uma alternativa que seria o Everton Ribeiro por dentro. Nos últimos 2 jogos, contra o São Paulo e contra outro time que eu não lembro, que o Everton jogou por dentro, porque ele tem essa característica de salão, né, que é o drible curto, as jogadas mais curtas e tal. O Renato encontrou. Depois, o Flamengo não encontrou a situação. Não encontrou uma forma de jogar. Por mais que o Paulo tenha tentado ou feito testes, eu acho que esses testes foram poucos testes em relação a isso. A insistência foi quase nada, porque assim, testei uma, testei 2, eu vi que não dá. A Arrascaeta entra. Né? A dependência está muito grande. Então, eu acho que tem que criar mecanismos para justamente você, quando você não tiver um jogador como o Arrascaeta, você poder tentar Hoje se o que adaptar aos você adversários. tentaria de mecanismos, Zé? Hoje, Quem que hoje poderia o ser Everton uma... Ribeiro chegou a jogar pelo meio contra o Bangu. Sim. E foi até o melhor jogo dele no ano, né? Porque o Paulo Souza tem colocado muito como ala, né? Agora no meio contra o Bangu ele foi bem. Eu não sei, eu acho que, por exemplo, o Flamengo tem grandes possibilidades de jogar num 4-4-2. Você pode espetar 2 jogadores ali na frente, você tem dois jogadores de lado de campo. Isso? Não, hoje não. Hoje não, não. Dan. Hoje não. Hoje ele vai jogar dentro daquilo que ele acredita e vai colocar o time que ele tem na cabeça e o que ele treinou, o que ele testou e que ele achou que ele acha que são os melhores. Mas eu acho que daqui para frente, por exemplo, você tem que contar com isso. Né? Você tem que contar um pouco, por exemplo, com uma lesão, ou você vai ter que segurar um pouquinho, respirar o jogador, né? Deixar o jogador descansar um pouco também. Em 4-4-2 se faria com quem? Com Bruno, Andréas ou Bruno Arão e... Não, você pode alternar a Maia com o Andréas, Maia com o João. Né? Você tem dois beiras. jogadores. O Everton pode colocar o Vitinho, pode colocar o Lázaro. Frente, com 2 jogadores hoje, na frente ali. Hoje ele vai estar de outra maneira. Essa que está na tarde aí é uma boa para a gente entrar também. Ô, Prates, quão mais favorito fica esse Flamengo? Ontem vocês já colocaram aqui que não vem nenhum tipo de equilíbrio. Você não estava aqui ontem, é verdade. A gente ontem estava falando sobre onde o equilíbrio é maior, né? Onde existe mais diferença, se era no Clássico Carioca ou no Paulista. Eu, por toda a mística do futebol... Isso tem muito. E no Fla-Flu, então, muito. Coloco esse Fla-Flu com um pouco mais de equilíbrio do que São Paulo e Palmeiras, porque eu acho que o Palmeiras está em outro andar. Mas eu quero te ouvir sobre essa chegada do Arrascaeta e se ela muda essa dinâmica. Muda, Dani. Muda. O que a gente... Eu acho que a dúvida que tem em relação ao Arrascaeta é esse tempo do Arrascaeta no avião. O Arrascaeta vai chegar daqui a pouco ao Rio de Janeiro. 2h30 da tarde. Eu não sei a condição física dele, por exemplo, para 90 minutos. Paulo Souza vai começar com ele e usa 60 minutos e depois tira. Fica com ele no banco. Não acredito que o Flamengo fez esse esforço todo para o Arrascaeta não começar jogando hoje o Clássico. Acho que ele começa, não sei se termina. Complementar, ele e o Isla voltaram no voo com a bota fisioterápica para fazer a regeneração mais rápida. Sim. Então, assim, ele começa, não sei se ele termina. Agora, o que a gente tem visto no Carioca, principalmente, o Flamengo com o Arrascaeta tem um nível, sem o Arrascaeta o nível cai. 2 jogos, né? 2 jogos consecutivos, o Arrascaeta, não vou dizer que salvou o Paulo, não é isso, mas deu a vitória pro Paulo. Contra o Vasco, ele tirou passa pela qualidade do Arrascaeta, também, no empate 2-2. Passa pela individualidade e a gente ainda não ter visto o coletivo, a importância dele. Se você fala em o quanto passa pelo Arrascaeta e pela individualidade, eu acho que essa frase se choca. Então, é isso. Mas quanto é isso? É ele ser imprescindível ou quanto é o Flamengo ainda não ter desenvolvido o coletivo com o Paulo Souza? Exatamente. Se você não desenvolve o coletivo, você vai depender do cara para resolver. É isso. E como o time é muito bom, ele acaba se sobressaindo. Quantas vezes, assim, que você viu o Flamengo jogar do mesmo nível que ele teve contra o Atlético Mineiro? Nenhuma. Esse ano, nenhum. Só aquela vez. Nenhuma. Só aquela vez. E é bom lembrar o seguinte, que no jogo contra o Rezende, me ajudem aí, o Arrascaeta entrou no segundo tempo. Foi.
Eu não me lembro se no jogo contra o Vasco ele também entrou no segundo tempo. Não lembro, não lembro. Mas o do Rezende eu tenho certeza. Do Rezende eu tenho certeza. Então, diante desse cenário, é possível até que o Paulo hoje o deixe no banco no primeiro tempo. Não saia com ele. E que ele entre no decorrer da partida. Entendeu? É um cenário. O outro é deixar ele logo de cara, tentar resolver, depois você tira aí. Mas você não tem certeza que ele vai resolver. Entendeu? Você não tem certeza que são favas contadas, a entrada do Arrascaeta, o Flamengo vai virar o primeiro tempo ganhando 2-0. Não existe essa certeza. Não existe. Então, eu acho que existe o que existe, na verdade, é um grande ponto de interrogação. Contra o Vasco, ele entrou como titular nos 2 jogos. Nos 2 jogos. Foi só contra o Rezende mesmo que ele entrou no segundo tempo. Então, e em cima da sua pergunta, Dani, a respeito como a gente até agora não conseguiu ver um Flamengo bem montado coletivamente pelo Paulo Sousa, e a individualidade faz a diferença, ele tem que jogar. E outra coisa, tem que jogar. Hoje, se a gente pega o que é o Fluminense, e possivelmente tendo o Luiz de volta, ele e o Lázaro vão se chocar muito ao longo do jogo, e é muito importante que o Flamengo tenha o Lázaro por lá, porque para fazer essa ala na mesma proporção de velocidade e de agressividade que tem o Luiz Henrique pelo Fluminense, você tem um cara hoje que consegue ser rápido e você, ao mesmo tempo, também dar a preocupação tática para o Luiz e para atacar uma lateral do Fluminense que, em muitos momentos, ela é deficiente de marcação. Você entraria com o Lázaro e não com o Bruno Henrique, então? Não, talvez o esquema que o Zé falou. Não, mas gente, esquece esse 4-4-2. Paulo Sousa Não. Você tem o Bruno Henrique com o Gabriel, Arrascaeta, e aí você faz o meio campo com o Lázaro como ala, os 2 volantes, e pela direita ali pode ser o Mateuzinho com os 3 zagueiros. Mas às vezes, Dani, o Paulo, esse Felipe Luiz, ele é um terceiro zagueiro com a bola, e sem a bola ele é um lateral esquerdo. Sim. E algumas vezes ele defendeu como lateral também. Sim, não, é isso que eu falo. Defendeu. Sem a bola, ele abre muito como um lateral e para poder pode justamente... trazer o Arão para dentro na função do terceiro zagueiro, que teoricamente quem faria era o Felipe. O que eu falo é que assim, o Flamengo tem de ter hoje uma coisa que talvez até em muitos jogos tenha faltado. Ser um time muito profundo, muito agressivo de beirada. O Fluminense dá esse campo. Seja pela esquerda ali com o Cris ou com o Pineda, pela direita com o Calegari com um pouco menos. Assim, mas eu não sei, né? Eu estou entendendo o que você está dizendo, mas precisa ver como o Flamengo vai fazer isso, porque se você tem 3 zagueiros, teoricamente com a bola nos pés, o Fluminense vai se defender um 4-5-1, 4-4-2 com 2 jogadores. A possibilidade do Fluminense pegar essa bola e fazer um contra-ataque, por exemplo, com o Luiz, e do lado esquerdo também com... Eu não sei quem vai jogar pelo lado esquerdo. O Arias, né? Não, o William. O William, né? Será? É a possibilidade de você atacar mas o William hoje é menos agudo, né? Não, mas a questão o Arias seria. Então, mas a questão não é nem questão de ser menos agudo, a questão é de você se posicionar. Porque se você coloca o William e o Luiz abertos ali pelos lados atrás do ala, vamos dizer assim, do Flamengo... Como o Flamengo vai se comportar com isso? Por isso que é importante, na minha visão, que a gente brinca com a Dani, mas entre os caras que o Flamengo tem à disposição, o Mateuzinho é o mais rápido, né? E pela esquerda hoje, é impossível tirar o Lázaro desse corredor. É impossível. Hoje, a melhor opção que tem o Paulo Sousa para o corredor esquerdo chama-se Lázaro. E principalmente se ele tem de dupla por esse setor esquerdo, o João Gomes. São os 2 caras que hoje têm pulmão cheio para jogar, os 2 caras com o melhor momento de confiança individual no elenco do Flamengo. Claro, o Arrascaeta é uma peça diferente, não estou dizendo que eles são melhores ou piores, estou dizendo em questão de confiança. O crescimento deles, o peito cheio hoje é desses caras. Os 2 moleques estão vivendo um momento muito especial com o Flamengo, não podem sair, né? Porque aí você já dá aquilo que hoje talvez pode ser um diferencial ao Flamengo. Você tem um time com caras que conseguem ser intensos no ir e vir. Em muitos momentos o Flamengo deixa de vir com a mesma volúpia com que ele ataca e acaba cedendo esse espaço ao adversário, né? Que até era o grande problema do ano passado, que já diminuiu um pouco em relação ao déficit que tinha. Eu acho que, por exemplo, o Everton não vai jogar aberto como ala. Eu acho que ele vai vir lá, vai jogar aqui aberto pela direita, o Mateuzinho vai recuar, o Felipe vai abrir, o Bruno vai jogar aberto pela esquerda e ele vai colocar o Arrascaeta junto com o Gabigol lá na frente. O que a gente não pode esquecer desse jogo de hoje... Até porque você não pode exigir muito fisicamente do Arrascaeta, desculpa. Não, o que a gente não pode esquecer hoje é que o Flamengo esperou esse jogo por 10 dias, né? Sim. Por uma questão de calendário, o Fluminense jogou em Assunção, depois o Fluminense veio para o jogo contra o Botafogo e o Flamengo estava classificado já.
Eu não sei se essa situação física pode pesar em determinado momento hoje no Maracanã. Sabe o que vai acontecer, Não dá pra Prats? descartar. É o que a gente estava discutindo aqui ontem. Se o Flamengo ganhar, o Paulo Souza vai dizer, tá vendo? Nós tivemos tempo para treinar. Se perder, ele vai assim, pô, a gente ficou parado muito tempo. Perdemos ritmo. Tava sem ritmo de jogo. Isso é verdade. O Não, resultado mas eu acho que ele não vai por determinar. esse caminho, não, gente. Aí já tá muito familiarizado com o Eu futebol falo, brasileiro. Eu, se pudesse escalar o Flamengo, eu faria o setor defensivo com o Fabrício, o Davi e o Felipe. Aí os 4 jogadores, o Mateuzinho, o Thiago, o João Gomes e o Lázaro, a Arrascaeta, Gabriel e o Bruno Henrique. Você está escalando o time sem o Arão. Sem o Arão. Sem o Arão. Porque eu acredito que com o Thiago e com o João, o Flamengo ganha uma sustentação de meio campo sem perder qualidade técnica, porque são 2 jogadores que trabalham muito bem com a bola. Você tem corredores de caras que são muito velozes e também ajudam muito bem na recomposição, até o Lázaro na deficiência de marcação, mas é um cara muito rápido, mas ele tem o Felipe para fazer o corredor, como esse, entre aspas, falso lateral para cobri-lo. O João também se acopla muito bem. E lá na frente a saída com 3 caras que hoje são muito rápidos, né? Sim, mas se eu sou Fluminense, você acha que eu vou jogar para cima do Flamengo para dar essa possibilidade? Não, claro que Eu não. vou jogar fechadinho. Claro que não, O Fluminense exato. deu bem Não, mas determinados assim, jogos do ano. em qualquer realmente cenário, jogando né, Zé? assim. O Flamengo, Sim, não, em mas- 98% dos cenários do mundo, ele tirando... Não, ele vai propor o jogo, é natural. E natural. nenhuma equipe vai jogar de peito aberto Mas pro o Flamengo, Fluminense sabe que vai tomar. ganhou do Flamengo nas últimas vezes dessa forma, jogando fechadinho. Ele vai fechar corredor do Andréas, ele vai fechar corredor, vai fechar a diagonal do Everton, se ele jogar pelo lado direito. Ele vai tentar tirar os espaços do Bruno, porque o Bruno é muito forte quando ele tem o espaço para apostar a corrida. Então, ele não vai dar essa possibilidade para o Bruno Henrique. Então, tem uma série de situações. Por isso que o Arrascaeta é tão importante. Onde faz mais diferença, assim? São esses retornos do Ô, Dani, Arrascaeta? desculpa, Diga. Eu tô trocando informação com uma pessoa aqui. O Luiz Henrique acho que não joga hoje. A informação que a gente tem Ele é tá da machucado. possibilidade dos retornos do Nino, do Felipe Melo e do Então, Luiz Henrique. Mas Não é certeza a tendência que é ele o comece ataque jogo. ser o Arias, William e o Arias, Cano. o William e o Cano. Então Sim, nós temos que sim. pensar mais, quando a gente for fazer essa análise a respeito do Fluminense, nesse ataque do que o ataque com o Luiz Henrique. Ele perde um contra Isso muda muito. contra um de drible, de decisão. O Arias é muda um muito. velocista. que Agora, um contra um drible, aquele cara que assim, não dá para deixar mano a mano nem por decreto-lei do Papa, porque o menino é muito decisivo, Mas ele é o ganha- Luiz Henrique. Mas ele não tem talvez 1 a 1, mas ele tem a velocidade do Arias para cima do Felipe. Que eu acho que é até pior em determinados momentos, porque se você vai... Mas o se Arias você- joga mais pelo lado esquerdo, né? A tendência dele é explorar Então, mais o Mateuzinho que vai descer. Sim, mas precisa ver, né, se ele vai jogar, se vai jogar com o William, se o William vai jogar pelo lado Isso esquerdo, é tudo uma questão ou se de vai jogar com posicionamento quando começar a bola, quando a bola começar a rolar. bola, Ó, porque... a informação que está circulando, eu não consegui, a gente já estava no ar e não consegui confirmar essa informação, mas a informação que está circulando é que a tendência é que o Felipe Melo e o Ganso sejam titulares no time de hoje. Dá uma sondada aí se essa pessoa que você está conversando tem essa informação pra gente, essa fonte do Sormani é quente. Aí Só seria porque aí Martinelli, muda- aí seria Martinelli, André, e Ganso. isso, acho que é isso, né? Com... A escalação eu tô olhando uma previsão aqui. Fábio voltando pro gol, esse é um Sim, ponto Fábio também de pra volta, gente tem esse falar. todo mundo Ele sabe. volta. Calegari, Manuel, David Braz, Cris Silva, Felipe Melo, André, Cris Iago Silva. e Ganso, William É bom e Cano. evitar, hein? Felipe, como é que é, Dani? Cris Felipe Silva vai Melo? jogar. Felipe Vai, Melo, vai jogar, não é o Pineda, não. É bom evitar. André, Iago e evitar é Ganso, melhor. Então ele William trava o e time. Cano. Ele abre mão do Martinelli, Em tese, ele vai abrir mão do Martinelli. por o Ganso. O Ganso e o Felipe Ele vai Melo. tentar ter o controle do jogo. De um jeito ou de outro, ele vai tentar ter o Ele controle. falou sobre isso domingo, depois do Ele jogo falou, do né? Botafogo, né? Ele A gente vai não tentar ter o time só controle. de responder, a gente quer controlar o jogo. Quer controlar o jogo. E a entrada pro próprio William Bigode na direita e o Ganso ali no meio são indicativos Meu medo que isso vai é o acontecer. time ficar o mais próprio lento. o Cristiano na esquerda também é um cara que tem controle de bola, é bom jogador. Entendeu? Embora É. você não goste muito dele. Tá bom. Eu ouvi dizer que o Santos está interessado nele, Prats. O que você acha? Também tem. Não, sabe quando o Fluminense pagou? 9 milhões de reais pelo Onde é que Cris ele Silva. jogava antes, mano? Jogava no Sheriff, da Moldávia. Aquele que ganhou do Real Madrid? Isso, exatamente. Contratado por um jogo, como diria o outro. Viu um jogo, pode contratar. Tá acabando com o Cris Silva, é isso? Não, não é que eu tô acabando, ele não tá ajudando muito. No Santos cai bem, você acha, por exemplo? Não, acho que não tá caindo bem pra quase ninguém. Ele não vive um Vamos ver momento hoje, né? muito auspicioso, diria o não outro, tá né? vivendo. Dá uma Não tá salvada vivendo. no Prats aí e me fala pra quem que faz mais diferença
Mas esses retornos, assim, o Felipe Melo e o Ganso não é um retorno, não é uma escolha, mas ali no time. E do outro lado tem o Arrascaeta, o Bruno Henrique voltando. Quem fica mais forte dentro do que tem, né, para oferecer com esses retornos? Sossega, Fábio Sormani. O Felipe Melo, em tese, você tem de avaliar qual que vai ser a posição dele. O Felipe Melo só enfiado entre a zaga não ajuda. O Felipe Melo, para ser a saída de bola dele é muito boa. um primeiro volante para subir um boa. pouquinho e melhorar, ajuda. A bola longa dele é muito boa. Muito Então, exatamente. boa. Que assim, ele travado ali atrás, você perde um cara que vai te dar uma oportunidade de subir um pouquinho e até tentar deixar o adversário um pouco mais preocupado para não dar tanta previsibilidade de saída, porque ele é um cara que, né, tem uma visão de jogo bem interessante ainda. O Fla-Flu da primeira fase, ele jogou muito bem. Muito exatamente. bem. Ele elevou a temperatura do jogo, ele sabe a hora de chegar no árbitro, mas não é todo jogo que tem isso, né? Se ele sobe um pouco, você já ganha um cara ali que vai ter uma melhora de saída de bola, né? Agora, é o que eu falo. Facinga, desculpa, para o bem do futebol, o Fred não joga hoje, né? Ele está suspenso. Tá suspenso, expulso. Graças a Deus, ele não joga hoje. Será que é para o bem do futebol Claro e que do é, Fluminense? Porque ele é decisivo Ah, em o Cano jogos não é. desse tamanho. O Cano não é. O Ele Dani, tem feito todos os gols. Hoje o Fred, sim. O Fred ausente é uma certeza que a chance de ter bagunça no jogo diminui muito. Sim. Entendeu? É nesse ponto que eu tô tocando. Entendeu? E tecnicamente ele não é melhor que o Cano. E assim, Sormani, Não vai fazer falta nenhuma. Ele tem uma história no futebol indiscutível. Linda. No Fluminense, mas no então. Fluminense, Sim, sem dúvida. indiscutível. É um artilheiro assim que foi muito nato. Sim, concordo com tudo isso, eu concordo. Hoje não mais. Não mais e a porrinha é a arbitragem. Hoje o Fred não decide em favor do Fluminense. O que o Fred hoje decide em favor do Fluminense? O Cano hoje é um semifinal, atacante. No domingo ele decidiu ajudou que não ia muito, não sair de deixou nem campo. cobrar falta. Ele decidiu Como que não não ia sair ajudou? de Que eu campo. não saio daqui. Ajudou muito, ajudou. Mas ele decide dessa maneira aqui no Brasil. Não, mas Porque se fosse um jogo desse na Premier League, na La Liga, na Bundesliga, na Série A da Itália, a falta teria sido cobrada. Mas, Sormani, o que eu tô dizendo é não assim. só o Fred, o próprio Felipe Melo. Também. O próprio Felipe Melo. Felipe Melo não iria fazer o que ele faz hoje com os árbitros aqui no Brasil, fora do Brasil. Não, claro que não. O que eu tô falando em relação ao Fred é a questão técnica. O que hoje o Fred agrega tecnicamente ao time do Fluminense, tirando o nome do Fred? Muito pouco. O Cano pode não ter a carreira, a história... É possível mesmo o Ganso e o os Felipe gols Melo. gigantescos que o Fred fez, importantíssimos na história do Fluminense, mas hoje ele dá ao Fluminense uma coisa que o Fred não dá, dinamismo. O Cano briga o jogo todo incessantemente, ele abre, ele volta, corre vai pro bastante, dentro, ele abre espaço, ele deixa a marcação. brigador. O Fred é diferente, ele é aquele cara forte. Não, mas- Forte, que põe ele encosta no back e é ali que ele gosta de jogar. Do contato corpo a corpo, parece um pivô de basquete. Mas geralmente, Ele precisa do outro pivô atrás dele pra fazer a jogada. Hoje o futebol não pode viver em cima de um cara que não tem movimentação. A movimentação Concordo com dele é nula em campo. Falar, mas o Fred tem feito gols. Não tem. Nem no ano passado. Entrava no segundo tempo, raríssimas exceções, o Fred se apresentava com um ou outro gol. Tanto é que o Fluminense foi buscar um centroavante. Mas como saiu Cano. porque machucou, é bom a gente pontuar. Não é Claro. que o Abel Sim. resolveu tirar do time. Ele Ali, se machucou Deus ajudou o em Abel, né? Bogotá. Deus ajudou o Abel. E aí o Abel então. tirou, o Cano entrou muito Deus bem. ajudou o Abel. Mas assim, tem coisas que... Beleza, o Fred tem uma história linda, ele com o Abel, mas assim, foi um momento maravilhoso, 2012, aquele Fluminense. Passou, gente, são 10 anos de diferença. Chega, né? E outra coisa, o Fluminense hoje, se ele quiser se espelhar ou tentar sonhar com voos mais altos, ele precisa ter um time rejuvenescido, um time intenso. Não, mas o time não foi montado para isso, Né? Facincani. Então, O Fluminense montou um aí elenco vai ter exatamente problemas o contrário práticos. disso. Então vai ter problemas práticos. Porque hoje, se você precisa buscar títulos ou soluções importantes, você tem que ter um time alinhado com o que o futebol hoje está pensando. Mas o Fluminense, assim, olhando a montagem do elenco, eu acho que procurou montar um time competitivo. Sim. Não montando um time para ganhar títulos, porque ele sabe que para ganhar títulos você tem que jogar contra Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, no mínimo. No mínimo esses Por isso que eu caras. tenho essa dúvida até se é competitivo, Zé. Não, competitivo ele é. O competitivo ele é. O É grupo um time foi montado, que vai ser... o elenco foi montado para Libertadores. Isso a gente vai ter de observar como vai ser daqui em diante. Eu tenho- Os jogos pós-Libertadores foram jogos ruins do Fluminense. O Fluminense foi mal contra o Botafogo. O Avançou. Fluminense fez, você conta nos dedos de uma mão quantos bons jogos o Fluminense fez esse ano e sobra dedo. Embora aquela campanha invicta... 12 vitórias seguidas. 12 vitórias seguidas, etc. Nenhuma. Isso se você for olhar o resultado, se você for olhar o jogo, o Fluminense rendeu menos do que poderia render. Claro. Só para informar, se o Ganso de fato sair titular, vai ser a primeira vez que ele vai sair titular
no time considerado titular. Ele já entrou como titular no time alternativo. Reserva, sim. Exato, isso. Aí já saiu. Mas qual é o time? O time é esse. O Ganso titular seria inédito, seria a primeira vez que isso aconteceria. Boa, bom, tem possibilidade, né? Tem Você possibilidade, aí que a tem possibilidade. de Felipe Melo e Ganso Tem, começarem tem. como titulares é grande. Deixa eu trazer para a mística do futebol aqui um pouco. tem muito porque isso. Desculpa, tem uma motivação extra, diga. Essa pessoa está assistindo, inclusive, o nosso programa. Ela diz o seguinte, pergunta para Dani se ela quer o Fred no Flamengo. Sabe o que eu pensei que as pessoas Mas por que fossem no falar? Se Flamengo? for quem eu tô Você que você tá pensando... defendendo, ele falou para mim que você está defendendo o Fred com unhas e dentes. Não, e ele não tô perguntou... defendendo o Fred, Não, porque tô o falando Flamengo que é o melhor ele tem uma time. importância quando ele tá no campo. Não, que eu falei o Flamengo, você, porque o Flamengo é hoje, como você é do o Rio de rival do Janeiro, Fluminense. rival do Claro, Fluminense, entendi. você é do Rio de Janeiro e tal. Então tem esse negócio, entendeu? O Fred... Mas numa análise tática, né? O Flamengo Isso. já tem ali o Gabigol e o Mas Pedro. e se não tivesse, por exemplo? Agora eu entendi. Seria uma boa necessidade, uma contratação? Uma análise jornalística. Há 10 anos Deixa eu voltar aqui na... Como é que é o nome disso? Jornalismo técnico. Jornalismo técnico. Tá bom. Olha aqui, deixa eu ir aqui para... Me ajuda aqui, fã de esporte. Hashtag F90BR, manda sua mensagem. E eu quero saber da mística do futebol. Porque o negócio é o seguinte. A gente fala sempre do Fla-Flu, do quanto ele tem peso, de como ele é importante. O Fluminense hoje tem, entre as motivações, a possibilidade de impedir o tetra do Flamengo. E, olhando o retrospecto, o Fluminense tem conseguido vencer. O clube pagou salários de fevereiro essa semana antes dessa partida. Quanto isso pode servir também de combustível e como é que funciona a cabeça, né? Porque eu acho que o Abel é um motivador Essa nato. pergunta o Zé pode responder. Então, ele é um motivador nato. Então, assim, já tá ruim a fase. Já teve a eliminação, já teve o jogo contra o Botafogo. Vai vir meio que a vida. Jogar a vida. Mas independente de receber o salário ou não, esse jogo contra o Flamengo seria a vida. Dá uma motivação a mais, uma você fica ajudada, mais, né? lógico, você fica mais tranquilo, porque o jogador também tem conta para pagar, né? Contra-cheque, né? E geralmente é alta. Tem conta para pagar, tudo, então dá um alívio. Mas eu acho que independente do salário pago, esse jogo não precisa pagar. O cara vai entrar em campo para jogar, para ganhar, para entrar para fazer história. Eu vi a entrevista do Martinelli, ele falando que já passou, temos que focar nesse jogo, porque esse jogo é importante para a gente, é um outro tipo de... Até o semblante já foi diferente na entrevista. É um jogo especial, é um jogo especial, porque eu falei, acho que ontem aqui, sobre a questão técnica, né? Quando você fala muito, por exemplo, Flamengo é favorito, Flamengo é favorito, Flamengo é favorito. Pô, do outro lado... A vontade, ela multiplica, acho que, milhões de vezes para mostrar para quem está falando que é favorito que não é por aí. E no futebol, assim, você pode ter o time favorito. Você tem talvez você tenha os melhores jogadores em determinadas posições, né? Beleza. Só que se você não entrar em campo e não jogar, não adianta. Não adianta nada. Não adianta nada, porque do outro lado existem 11 jogadores que estão se preparando, que são pais de família, que têm a sua honra, têm a sua motivação pessoal, né, de melhorar um salário, de mostrar para o mundo do futebol que, pô, eu tenho qualidade para jogar. Você tem vários jogadores no Fluminense que tem uma projeção internacional. Que se você olhar, você fala, opa, peraí, Martinelli, o Calegari, o André. Claro. Eu vou falar de novo aqui, eu sou fã desse jogador. O Luiz já está vendido. Do Iago, né, o Luiz. O Iago, para mim, é um bom perdeu jogador. espaço, né? Mas parece que o Abel entendeu que com ele... precisa jogar. Tava ruim com ele, é pior sem ele. É como diria um amigo meu, chamado Leandro, goleiro de futsal, jogou muito tempo, jogou na Seleção Brasileira. Teve um jogo que ele falou assim, comigo ou semigo. Exatamente. É o Iago, Né? Então, assim, eu acho que dentro do vestiário do Fluminense é o jogo especial. Sim. E essa contribuição, vamos dizer assim, o salário... E vocês, já desde legal pra ontem, pagar, mas depois já tá dizendo que tranquilo. São Paulo e Palmeiras Mas nós não chegamos ainda Não São chegamos Paulo lá e ainda. Palmeiras, né? Não, mas Dani, que vocês disseram que o Fla-Flu não é equilibrado. Não acho, sinceramente, não acho. Não acho. Eu acho que pelo retrospecto do Fluminense, em campo, bola jogada, e pela qualidade do time do Flamengo, eu acho que o Flamengo tem uma vantagem sobre o Fluminense maior do que a vantagem do Palmeiras sobre o São Paulo. Entendeu? Isso significa que o Flamengo vai ser campeão? Não, claro que não. Sim. Não.
O Fluminense pode ser campeão? Até Claro porque que o time pode. do São Paulo é melhor que o do Fluminense, se você traz esse comparativo. Então, Tem jogado melhor. O time do São Paulo tem jogado, Jogado melhor melhor. que o do O Fluminense. São Paulo tem jogado bem. Isso, sem dúvida. São Paulo, e outra coisa, agora o assunto do São Paulo daqui a pouco, né? Mas só já que a gente tocou nesse Só assunto. foi um comparativo. O Rogério Ceni encontrou o São Paulo. A gente não vê isso no Abel em relação ao Fluminense. Aliás, ele perdeu um Ele é Fluminense. muito contestado pela torcida. Ele é contestado por parte da mídia, especialmente da mídia tricolor lá no Rio de Janeiro, que reclama muito, né? O meu amigo, o conselheiro Resnick, que não é jornalista, mamãe a gente fez lá no Rio de Janeiro. Sim. Você lembra dele, né? Claro, lembro. Ele, Tenor ele, tricolor ele, também. ele me escreveu um negócio aqui Mãozinha pra mim outro dia tricolor. que eu não posso nem ler aqui sobre o Abel. Eu já assisti o conselheiro falando, ele não assistiu? gosta. Falou assim, ganhou apesar do Abel. Quando perde esse Abel aí, não serve pra nada. Então o Abel, ele tem é uma rejeição por parte da torcida do Fluminense muito grande. Por que ele tem? Porque o time não deslancha. Se o time estiver jogando bem, no começo o Rogério Ceni foi muito contestado pela torcida do São Paulo, especialmente pela torcida profissional. Não queremos, ele tem que desculpar com a gente, porque pelo que ele falou com relação ao Flamengo, o tempo foi passando. O São Paulo chegou na Libertadores, chegou na Sul-Americana, estava ameaçado pelo rebaixamento, chegou na Sul-Americana, está na final do Campeonato Paulista e o ambiente sossegou em relação ao Rogério Ceni. Mas não sossega em relação ao Abel, por quê? Porque o Fluminense não consegue jogar bem. Então esse gap, como diz o Rafael Prats, esse gap é maior no Rio do que em São Paulo. É isso que ele está dizendo. Entendi. Mas o Fluminense pode ganhar, lógico. Esse Gap não vai jogar, hein? É bom falar. Então, Danilo o Gap não joga, ele não tá escalado. Não. E outra Esse Gap coisa, não vai entrar quando em tinha campo, lá não. 12 vitórias seguidas, não, porque o Fluminense tá assim, porque o Fluminense tá assado, porque Quem o falou Fluminense isso? tá construindo. Ah, todos nós. Eu não. A gente elogio. desceu elogios ao Fluminense. Hashtag Pode jogar empolgou. aqui, joga aqui. Sim, pode jogar, porque existia um norte, só que é aquela coisa. É o time que você tinha o Iago, você tinha o Martinelli entrando, às vezes, no segundo tempo. É um time um pouco mais protegido, um time que sabia da limitação dele, então competia mais, jogava até de uma forma, às vezes, um pouquinho mais fechado, explorando mais contra-ataque, mas sem se empolgar. O Abel foi no barulho daquela história. Achamos o time, 12 vitórias, agora vamos abrir o peito. Abre, ganhou, vamos lá, tá tudo resolvido, tira o Iago. Não, o Iago é contestar, não, tira o Iago. Não, quer Arias e fulano junto, vamos, pôr tudo. E descambou. Mas o Iago era o time. Ele não fez isso aí não, Facinca, desculpa. Ele não fez isso aí não. Não, ele abriu o time. Ele abriu o time completamente e perdeu a combatividade. Como não? Não aconteceu isso aí não. Puxa a ficha técnica dos jogos aí, você vai ver que não Sim, aconteceu isso. contra o Olímpia. Não. Mas ele deu Ele sai explicação, reserva. né? O Arias sai reserva contra o Olímpia. Sai jogando. Lá no Paraguai não. Porque foi titular. A mudança o radical Luiz Henrique foi... estava machucado, estava com problema. Eu não me lembro, mas no Maracanã, não me lembro. No Maracanã saiu jogando o William, entendeu? O Iago saiu jogando também. Eu tô falando no Olímpia. Eu tô falando. O ponto de virada foi em Assunção. Mas é O que ponto brusco de virada foi em Assunção. Que ele tinha encontrado um time e encontrado um norte dentro de campo, uma equipe simples para jogar futebol, mas ao mesmo tempo que tinha algumas boas movimentações interessantes, e ele muda radicalmente em Assunção. Ele perdeu toda a estrutura. Não, mas em Assunção ele mudou porque ele deu a entrevista depois, né? Ele falou que ele colocou o Luiz e colocou o Arias justamente porque o Olímpia ia atacar e ele ia tentar... Ele queria tentar fazer profundidade. o Não, mas é o que eu falo. Mas aí não, aí a postura dos jogadores do Fluminense, o Abel não pode fazer nada. Se a postura todo mundo vai lá para trás... Como é que funciona? Por exemplo, você tem o Felipe Melo, que quando o Felipe Melo joga como volante, beleza. Só que o que acontece? Quando o Felipe Melo joga como volante, ele traz todo mundo pro lado dele. Ele não fez nenhuma movimentação ao longo do jogo para mudar essa postura. Mas a questão, Não me é o chamou que eu estou muita atenção. dizendo, mas às vezes não precisa o treinador fazer. Quem tem que fazer são os jogadores. Se eu escalo, mando os caras fazerem, os caras não fazem, a culpa é do treinador. Aí é fácil falar que o treinador é culpado por tudo. Não, você põe o time lá para jogar. O time com 60 minutos, os caras vão para trás, fica o tempo todo atrás. O Felipe Melo é ótimo com a bola nos pés, porque ele tem um bom passe. Só que sem a bola nos pés, ele joga o time lá para trás, porque ele não sai, ele não tem mais esse poder de ir lá na frente. Então ele chama todo mundo para o lado dele para justamente ajudá-lo. É uma opção feita por quem coloca. Se o Abel opta por colocá-lo ali, ele sabe que o time vai voltar para recuar. Ele sabe que o Felipe Melo não vai conseguir sair para jogar. Mas ele é bom. Nem o Danilo faz no Palmeiras, né? Não, ele é bom dentro da área, ele tira como é que é? No alto, ele é forte. Bola alta. Lógico que ele está ali, ele está fazendo só isso, então ele tem que ser bom.
porque a motivação dele, ele tem que estar ali para fazer Você isso. não começaria com com o Felipe Melo, então, hoje, Zé? Não. Se ele tivesse condição, você não começaria? Não. Para mim, o meio-campo é André, Iago e Martinelli. Se tiver que jogar com 3 jogadores. Se não, é André E sem o Ganso Iago. também, sem o Ganso. Eu Porque não- o time que... eu tô falando, vendo. o Ganso pode começar. Eu tô vendo o Ganso porque assim depende muito da escalação também do time adversário. Tem vários momentos do jogo que você está sem a bola. Sim. É legal ter o Ganso em campo? É isso que é o. Entendeu? que é Com a bola, legal. Ele é um cara importante. Tá? Ele tem te a ajuda bola, ele sabe o que bastante. fazer, segura, tem um bom passe, drible curto, etc e tal. E agora, quando você não tem a bola, é um a menos? Vocês estão falando, eu estou aqui pensando, algum jogador do Fluminense hoje entraria no time do Flamengo? Eu acho que teria oportunidade, por exemplo, de jogar no time titular. Nino. O Nino. Você já pensou no meio-campo André e João André. Gomes? O que esses meninos André é iam muito bom. correr? Que eles iam marcar e iam dar. Mas ele joga tranquilidade. mais do que o Thiago Maia e o Arão? É por isso que eu perguntei, como titular, você fala? Eu acho que dentro dessa Se você política escalar, nova. Dentro dessa Se política colocar o André nova. no time do Flamengo hoje como titular, não vai cair rendimento, não. Hoje, Joga. fisicamente, hoje, o Bruno Henrique é um jogador que tem alguns problemas. Se você, numa uma hipotética escalação, olha, eu vou escalar o Luiz Henrique com o Gabriel. Funciona. Eu não Ou acho seja, que vocês dá já pra colocar colocaram Luiz 3 Henrique e nomes Bruno. aí, né? Não? Não, eu não Porque vejo. vocês já falaram do Nino, do Digo, lado André físico, lado e do físico. Luiz Mas, Henrique. Mas eu tenho que. Não, ele falou adorar, Luiz lado Henrique e físico. Gabriel. Ele falou Luiz Henrique Não, e Luiz Gabriel. Henrique e Bruno Henrique. Não, Não, Luiz não, Henrique não. e Gabriel. Nem o Gabriel. Nem o Gabriel. Não. Luiz Henrique e Gabriel, os dois Não, juntos, eu dividindo a não tábua. vejo. Ele Então, no mas lugar aí no do lugar Bruno. do Bruno Henrique. É. Isso. É isso que eu estou dizendo. Não vejo. Eu praticamente, a minha ideia. Eu acho que o Luiz Henrique é um A ótimo tendência do jogador. Gabriel é cair também pelo lado direito. Esse é o problema. Eles vão se encontrar muito. Mas ali. fazendo essa comparação, por exemplo, o Luiz é um menino que está em evolução. Quantas partidas ele conseguiu fazer em alto nível? Poucas. Não foram Não muitas, são, não. não são várias partidas. Agora, o Bruno, é que a diferença é um pouco ingrata, porque o Bruno Henrique já é um jogador consolidado. Ah, sim, é outra coisa. Então isso é complicado. Eu Mas estou me baseando eu não hoje, vejo. Se você pega hoje, o desenho hoje, vamos fazer uma mescla Mas desse questão time. física só? Eu tenho que ter um jogador lá na frente que me dê qualidade. Sim, mas o também. Luiz te dá qualidade lá na frente também. Mas você falou de condição física. Sim, mas se eu tenho um time que... Bom, eu estou pensando na condição de intensidade. Se hoje o Bruno, infelizmente, não está apresentando essa intensidade por questões físicas, porque tecnicamente ele dispensa apresentação, o Luiz hoje ele está trabalhando fisicamente muito bem, ele está num momento melhor que o do Bruno Henrique. E não é porque ele está machucado, estou me baseando dessa temporada. Nessa temporada ele tem apresentado para o Fluminense proporcionalmente mais importância do que o Bruno Henrique tem se apresentado para o Flamengo, nesta temporada atual. E ele tem um contra um muito bom. Então não é um absurdo você hoje, se você fazer uma mescla dos dois times nesta quarta-feira e colocar um ataque com o Luiz e o Gabriel, não é nenhum absurdo. Claro que, se você pega o conjunto da obra por carreira, obviamente que não dá a largada o Luiz ainda com o Bruno Henrique. Mas você fala hoje, de momento, dá para você escalar, como você colocou o André no meio campo, como o Nino pode ser um zagueiro. Hoje, Quem, Prates? Eu não vejo ainda. Nino e André. Nino e André tá com o Zé, então. Eu acho o Luiz um ótimo jogador, mas eu não vejo ele ainda com condições de jogar, por exemplo, nesse time do Flamengo, nas posições de atacantes, dos atacantes. Eu não vejo. Não vejo. Eu acho ele ótimo jogador, mas ele tem, por exemplo, ainda tem as questões, por exemplo, de ele procurar eu acho que ele deve ter sido formado no futsal, porque ele procura muitas vezes o corpo do adversário para poder tentar driblar. E aí são questões que eu acho que, por exemplo, para você jogar no Flamengo, você precisa ter um pouco mais de qualidade, porque a barra, né, A exigência a exigência do Flamengo, ela é diferente, né? o Luiz é inferior, por exemplo, ao Lázaro? Mas eu também não vejo ele tão superior ao Lázaro. Não. Eu acho que são dois meninos em Será processo que de ele se evolução. adaptaria à função que o Lázaro tem que fazer Não, hoje? é uma outra questão. Mas assim... Então você tem que comparar na função. Sim, A sim, gente por tá isso que eu falando na soltei ele um função. pouco mais à frente. entendeu? Mas Só o tô Lázaro dizendo- não está fazendo essa função. Não, só estou dizendo garoto por garoto. Entendeu? O Lázaro se apresentou, ele não tem tanta experiência, mas entrou numa função. O Luiz pode chegar lá na frente e ser trabalhado para ser um ponta, um hipotético ponta. Então, mas é titular, a gente está dizendo sobre titular. É isso. O senhor Mani colocaria mais alguém? O Fábio. Fábio no gol no lugar do Hugo. Entendeu? Rapaz. Esses dois mais o Fábio. Também, é verdade, tem o Fábio. O Abel Passando concorda, porque o Abel vai batido do trocar o gol. goleiro na final, Não, e né? o Fábio tem É, e o nome Marcos de gente Felipe jogou importante, Carioca, né? Prates. O Fábio tem nome de gente importante, né? Também, isso ajuda muito, ajuda né? bastante, Eu nem não sei é? se o Abel levou isso em consideração numa dessa, né? Vai saber. Eu colocaria o Fábio, o André, tranquilamente, e o Nino. Acho que esses 3 jogadores do Fluminense cairiam bem no Flamengo. Agora, só para lembrar
A venda do Luiz Henrique para o Betis, isso aí meio que mexeu com o emocional do time. Isso que eu ia te falar, isso está mal, com o jogador e com o próprio elenco. O Fluminense teve uma queda brutal do ponto de vista emocional e que se reflete no campo com essa venda do Luiz Henrique. Ele está lá ainda, vai em julho. Sim. Mas mexeu. Isso não é prato pronto. Vai vender, vai mexer. Não, o Gabriel Jesus foi vendido, não aconteceu nada. O Lucas Moura foi vendido também, o São Paulo ganhou uma Sul-Americana. Mas, nesse caso, houve uma perda, entendeu? Então, é bom a gente pontuar isso também. Sim. O futebol do Fluminense e mesmo do Luiz Henrique, ele dá uma caída em função dessa negociação com o Betis. Fala, Zé. Não, é que ele se machucou também, né, contra o Olímpia, né? Machucou no primeiro jogo. Primeiro jogo, no E segundo, Esse intervalo que o Fluminense Essa lesão que está impedindo ele, inclusive, de não jogar hoje. Ele tomou uma entrada, né? Sim, e aí foi. ele... O cara nem cartão acho que tomou. Olha aqui, vocês estão falando em mexer, mexe daqui, mexe dali. Paulo Souza está querendo mexer com os corações rubro-negros. É mesmo, Ele Dani? colocou... Jura? Fez um post, Ele né? fez um post hoje de manhã, Nação. botou uma carta para a nação ali, dizendo que entende Comoveu? os anseios. Aí a gente tem que perguntar para 40 milhões de torcedores, né? Muita Mas gente para um torcedor não pode assim. falar, por exemplo? Aí a gente tem que ver. Fã de esporte, me ajuda aqui. Hashtag F90BR. Paulo Souza comoveu seu coração. Olha ali, aprendi olhando nos olhos de vocês, nos cumprimentos, nas ruas e nas arquibancadas do Maracanã, que aqui não há espaço para dúvidas, não há um jogo mais difícil que o outro, não há desculpas que justifiquem uma tarde ruim. Não importa, o Flamengo tem de vencer, vencer, vencer. É uma carta... ele coloca um trecho do hino. É uma carta longa, né? Mas eu acho que tem alguns pontos ali. E o que eu entendo do todo dessa carta? É que assim, gente, não vou abandonar o Carioca. Eu acho que o recado que ele quer passar quando ele fala sobre isso é esse. Não estou abandonando o Carioca. Não, eu acho que assim... É romântico ou ele tá fazendo a cama ali já, ó? Não, foi romântico e pode, não sei, fazer a cama depois, mas o que acontece aí, primeiro que assim, ele demonstra respeito ao clube, eu acho que isso pega muito bem com a torcida, a gente não pode ficar aqui à distância, ele escreveu isso daí, não, eu acho que ele foi inteligente, ou ele, ou quem trabalha com ele, enfim, a equipe dele, eu acho que ele sabe para quem ele está falando, talvez alguns que tenham aí algum tipo de crítica a ele, um pé atrás com ele, certamente ao ler a carta vai observar que ele tem muito respeito pela instituição. Aliás, isso é algo que a gente tem visto de muitos estrangeiros que chegam ao Brasil. Em um primeiro momento, nas primeiras manifestações públicas ou não, há sempre muito respeito à instituição. Sim. Eu acho que o Paulo Souza demonstrou isso, né? Isso não quer dizer que o trabalho vai ser bom ou não vai ser bom daqui em diante. Eu acho que foi muito mais uma carta em relação a falar com boa parte da torcida. Tem um amigo Ó, o meu... Bruno aqui para te passar. Hashtag estou romantizado, dá tempo ao homem. Pelo menos agora temos um técnico, Facincani. Facincani não é romântico. Não é. Não, você não conhece o Facincani. Não. Você não pode falar isso, Dani. Quando precisa. Você não Paulo sabe Souza o que esse homem fez no foco. Rio de Janeiro. Não, jamais. Não perca o foco. Você não sabe o que esse homem fez no Rio de Janeiro. É a carta do Paulo Souza. O Olegário Maciel não é mais a mesma depois que ele passou por lá. Gente, não sei o que aconteceu com o Sormani hoje. Ele tá solto. Tem um amigo nosso que diria que as aulas de literatura da Uniflá estão agora cada vez mais cativantes, O que você entendeu dessa carta aí? Nada. Ué, como nada, gente? Nada. Aí me complicou, né? Gente, legal, poxa, foi lá, deu um Público carinho na específico, torcida, público-alvo, claro. pra tentar tirar um pouquinho do amendoim. Mas, gente, Dani, o que importa? Você escrever uma carta pra torcida ou você fazer o time jogar bola? É isso aí. Não, mas acho que uma coisa não apaga a outra, Facincani. Não, claro, eu entendo. É isso que eu tô falando. Uma coisa não quer dizer que com a Não, carta... eu acho que o que a Dani falou acho que vai muito para ele. Tá preparando a cama dele, entendeu? Olha, entendeu? A torcida entrar um pouco mais mansa em campo hoje, lá na arquibancada, perdão. Ficar um pouco mais mansa. Porque até agora o Flamengo não jogou bola. Ele fala também num outro trecho da carta, eu acabei não lendo toda, mas ele fala justamente sobre isso, sobre a importância da torcida apoiar o time, não só na vitória, mas também nos momentos ruins, sejam eles uma parte do jogo ou, enfim, uma sequência maior. Ele também fala sobre isso. Ô Zé Elias, te vejo muito calado aí. Porque o Pavel... 10 minutos desse celular na minha mão? Não, porque... Exato. Você foi perguntar pra ele o teor? Como é que foi? Não, já falei, eu não ligo, não faço nada. Só se ele me mandar mensagem, aí eu mando. Eu deixo ele trabalhar. Qual foi a última sozinho. mensagem que vocês trocaram? Faz tempo? Não, faz um tempinho já. Faz um tempinho. Não, E mas... qual era o teor da mensagem? Não, e aí, pá? Porque eu chamo ele de pá, né? Que é Paulo, a gente brincava muito pá. E aí, pá, como é que tá? Tal, tudo bem? Tudo tranquilo? Quando é que vem pra São Paulo? Quando vier, avisa.
eu passo no hotel para te dar um abraço, para a gente conversar, esse tipo de situação. Não perguntei nada do time e tal, porque não cabe a mim, né? Em relação à amizade, eu deixo à parte esse tipo de situação. Eu fiquei assim, porque eu conheço o Paulo, né? Eu falei, nossa, o Pá virou poeta agora, né? Escrevendo, bonito e tal, assim. Né? Mas acho que é uma forma diferente de abordar o futebol, né? A forma como as pessoas, os estrangeiros, eles chegam aqui no Brasil, eles têm essa primeira abordagem, né? Primeiro que eles não conhecem o dia a dia, o nosso dia a dia. Um estrangeiro que vem ao Brasil e trabalha no Flamengo e conhece a torcida do Flamengo, ele vai se encantar, ele vai se apaixonar, ele vai falar, meu Deus do céu, como essa torcida é fantástica, né? E ele vai tentar fazer de tudo para que ele tenha esse contato da melhor maneira possível com a torcida. E ele chama a nação, né? A nação, que é como nós falamos em relação à nação rubro-negra. Eu acho que é uma forma, primeiro, de demonstrar respeito. Também achei isso. A segunda é de chamar a torcida, e aí eu não vejo mal algum, é de chamar a torcida, trazer a torcida para o time. Nas entrelinhas também, o ajudá-lo nesse sentido, né? De falar, vamos aí. E numa boa, eu acho que é aquela história, tudo que é feito para enaltecer um jogo como esse, eu acho que é válido. E ele está fazendo isso, ele está chamando a torcida do Flamengo. Boa, daqui a pouco a gente vai falar aqui do jogo de São Paulo e Palmeiras, também vai ser nosso assunto.